Eu falei agora há pouco a vocês uma operação da polícia contra uma produtora. E esta produtora é a mesma que também tem conexão com o filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro. Renan Fiuza, ligue para a gente, por favor, os pontos. O que uma coisa tem a ver com a outra e o que diz a informação oficial sobre essa operação? Claro, a gente traz todas as informações. Antes de mais nada, ótimo dia para você, boa semana para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Estamos em frente à Delegacia de Polícia, Departamento de Polícia, Proteção à Cidadania. Foi daqui que partiu essa operação intitulada Wi-Fi, tá? Operação essa com esse nome. Há pouco estava ali tentando conversar com investigadores, com o delegado que disse que pelo menos neste momento a operação está nas ruas, ele não vai se manifestar. Se quisermos obter mais informações, será repassada pela Secretaria de Segurança Pública. O que a gente já sabe, vamos conectar os pontos, 8 mandados de busca e apreensão espalhados, tá, em várias localidades aqui da cidade de São Paulo. Investigação essa que já vem apurando há um tempo uma possível ligação, possível elo entre a Prefeitura da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo e também essa ONG, tá? A princípio, a investigação aponta, né, que um contrato, possível contrato fraudulento, né, justamente para a instalação de internet de graça em comunidades periféricas aqui de São Paulo. Ou seja, existia esse contrato, Prefeitura de São Paulo, e essa ONG, Instituto Conhecer Brasil, ICB. Agora a gente vai esticando a corda para explicar. ONG essa pertencente a Carina Ferreira da Gama. Quem que é a Carina Ferreira da Gama? Ela, para além de responsável por essa ONG, por esse instituto, ela é também sócia da produtora Go Up, que é responsável, como você bem destacou, Elisa, pela produção do filme Dark Horse, que traça aí a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a gente tem 8 mandados de busca e apreensão, alguns documentos, algumas papeladas, computadores, já foram trazidos para cá. Tá? Porque a operação está sendo encabeçada por essa delegacia. E aí a gente está falando de mandados que acontecem na ONG, no Instituto, na produtora, em endereços ligados à Secretaria Municipal de Inovação e também Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, em endereços ligados à Carina, produtora, sócia da produtora que fez o filme de Jair Bolsonaro e também responsável pela ONG e o Instituto. O que essa investigação está apurando? Ponto importante para a gente trazer. Esse contrato entre a Prefeitura de São Paulo e esse Instituto para a instalação de internet de graça, contrato que começou avaliado em 108 milhões de reais, mas aí o tempo foi passando, aditivos foram adicionando mais valores, né? E chegou a 157 milhões de reais o contrato entre Prefeitura e esse Instituto para a instalação, como eu disse, de internet de graça. Segundo a investigação, ao menos 26 milhões de reais teriam sido pagos sem a comprovação de prestação de notas, ou seja, os serviços que foram prestados não foram computados, né? Então aí a gente está aqui acompanhando tudo que está acontecendo, os desdobramentos, e eu finalizo só para trazer a nota da Prefeitura. Ponto importante, como preza o bom jornalismo da CNN, a Prefeitura diz que está colaborando com a investigação, afirma que o programa funciona normalmente, com mais de 3 mil pontos de instalados, em 52 pontos também em manutenção, nega que o pagamento por 5 mil pontos de Wi-Fi e afirma que os aditivos foram de manutenção na rede existente. Finaliza também falando que o chamamento ocorreu antes da produção do filme que foi produzido de Jair Bolsonaro. Devolvo você, que novidades a gente vai trazendo aqui na CNN. Renan Fiuza conversando com a gente então sobre essa produtora e até eventualmente quem não tem muita intimidade com esse mundão de produtoras, as produtoras são responsáveis por terem por vários clientes, né? Vários produtos diferentes. Então, pode ser responsável por uma prefeitura, por fazer a publicidade de uma marca, por ser responsável pela comunicação, não sei, digital de outra marca. Então, são muitos os clientes. O que a gente está entendendo desta operação é que tem essa conexão com a prefeitura. Porém, nós temos esse gancho, que é sensível, porque é a mesmíssima produtora que tem conexão com o filme Dark Horse. E aí, quem está sendo investigada é a ONG da dona da produtora.
E é a mesma produtora que tem conexão com o filme, que é brasileira, mas que tem sede nos Estados Unidos, entendeu? Uma grande teia o que está acontecendo e a gente vai te explicando tudo isso, viu? À medida que as informações também vão chegando. Vamos chamar a Natália Lauxen, porque a Polícia Civil de São Paulo fez hoje uma operação batizada de Wi-Fi livre para investigar a suspeita de fraude em uma licitação da Prefeitura de São Paulo no valor, Natália Lauxen, de 108 milhões de reais. Conta pra gente quem venceu essa licitação e por que essa operação de hoje caiu como uma bomba na direita brasileira. Exatamente. Uribe, Tainá, boa tarde para vocês, para quem está com a gente aqui no Bastidores. Olha, por determinação judicial, as equipes da polícia cumprem nesse momento, inclusive, 7 mandados de busca e apreensão para recolher documentos físicos e digitais, equipamentos eletrônicos e também registros financeiros, outros materiais que possam contribuir para o avanço dessas investigações. Ninguém foi preso até o momento, as diligências prosseguem ainda no dia de hoje. O nosso repórter aqui da CNN, Renan Fiuza, gravou umas imagens da chegada dos documentos. Essa operação, então, que investiga uma possível relação entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil, que é de propriedade da Karina Ferreira da Gama. Ela é a mesma pessoa que tem a produtora Go Up Entertainment, que fez o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, o filme Dark Horse. E nessa operação deflagrada hoje, a polícia apura aí fraudes em licitação da Prefeitura de São Paulo em um valor que chega a essa casa aí de 108 milhões de reais. As investigações apontaram aí que o cronograma original desse contrato visava a entrega aí de 5 mil pontos de acesso à rede Wi-Fi pública aqui na cidade. Mas apenas desses 5 mil foram entregues 3.200 pontos, que foram instalados no contexto do programa Wi-Fi Livre São Paulo. E para ocultar esse esquema, teriam sido feitos aí 3 termos aditivos em intervalos curtos de apenas alguns dias. No comunicado que tivemos acesso, aparece aí que 26 milhões de reais foram pagos pela Prefeitura sem a contraprestação. E ainda tiveram repasses aí de 11 milhões de reais entre julho e agosto de 2024, relativos a esses 3.200 pontos de Wi-Fi que foram instalados. Só que naquela época, a informação que se tem é que somente 6 desses pontos funcionavam de fato. Além de tudo isso, essas investigações ainda mostram que o Instituto, esse citado, não tem experiência ou qualquer histórico no setor de telecomunicações. Os mandados, então, foram cumpridos hoje em endereços que são ligados à Karina Ferreira da Gama, além da Secretaria da Prefeitura em outros locais aqui da cidade. Operação ainda em andamento, a gente reforça que não houve prisões, mas sim a apreensão de documentos que a gente acompanha nessas imagens, o momento em que esses documentos são recolhidos, documentos físicos e digitais que com certeza vão trazer mais informações diante dessas investigações. Tainá e Uribe. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Natália. Valeu por hora. A gente vai trazer agora, Uribe, manifestação do Ricardo Nunes. Mais cedo, eu acionei o prefeito para entender como é que ele estava acompanhando essas investigações, que recaem também sobre uma de suas secretarias, né? O prefeito me disse de forma resumida o que a gente destaca para vocês aqui em tela. Desde a semana passada, eu já havia pedido para verificar novamente se estava tudo certo e me garantiram que sim. Palavras do prefeito Ricardo Nunes. O que ele diz é, quando foi feito o chamamento público, inclusive aqui ressalta que era um delegado, o delegado Bruno Lima, ele procurou saber, portanto, se havia alguma irregularidade. Diz o prefeito que não até a semana passada. Aí ele traz alguns contrastes das matérias que são veiculadas trazendo as informações dessa operação. Diz, por exemplo, né, ele fala, olha, a matéria fala em foram pagos 5 mil pontos. Isso não procede. Poderia chegar a 5 mil, é o que diz esse contrato, mas aqui em São Paulo foram contratados e pagos 3.200 pontos de acesso à internet, a que ele se refere. Diz também que teve direcionamento, aí ele fala, não procede, o chamamento ficou aberto por 30 dias, para também se defender da ideia de que houve irregularidade, né, na escolha da empresa. E também
que a Prodan faria por um valor menor, diz o prefeito, nega novamente, ele está negando todas as acusações, mas aqui a gente dá espaço ao contraditório, né? O valor da Prodan era maior, inclusive. A reportagem, por fim, destaca o Ricardo Nunes, diz ainda que não foram todos os pontos instalados. Eu vou te enviar o dashboard, ele me enviou, de fato está aqui no meu WhatsApp, que fica online 24 horas com todos os pontos ativos. Bom, a gente vai seguir acompanhando essas informações, Gustavo Uribe, que saem a partir dessa operação, esperando também a manifestação melhor da defesa, da Karina, que é responsável pela produtora do filme do Jair Bolsonaro, para entender melhor o que aconteceu, né? O que a gente está vendo num primeiro momento é o Ricardo Nunes negando as acusações. Voltando aqui ao Brasil, uma operação da Polícia Civil de São Paulo investiga a suspeita de fraude em uma licitação da Prefeitura paulistana no valor de 108 milhões de reais. A ONG vencedora pertence à sócia da produtora responsável pelo filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Adriana De Luca vem para a tela conosco e nos traz mais informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Yuri e Débora, boa tarde a todos. Segundo a polícia, as suspeitas são de fraude na execução de contrato administrativo, emprego irregular de verbas públicas e frustração do caráter competitivo da licitação. O alvo da operação da Polícia Civil é o contrato firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil, ICB, presidido por Karina Ferreira da Gama, que também aparece como uma das responsáveis pela produtora envolvida na realização do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a princípio, a polícia diz que a investigação não é sobre o filme e sim o contrato de internet da produtora firmado com a gestão municipal. Segundo o inquérito, o ICB foi contratado para instalar e manter 5 mil pontos de Wi-Fi gratuito em comunidades da cidade de São Paulo, em um contrato de cerca de 108 milhões de reais. O cronograma original visava a entrega dos pontos até junho de 2025, mas houve a instalação de apenas 3.200 pontos. A investigação teve início após uma denúncia encaminhada ao Ministério Público. Entre os pontos apurados estão o fato de o chamamento público ter tido apenas um participante, possíveis falhas nos critérios de seleção da entidade e dúvidas sobre a correspondência entre os pagamentos feitos e os serviços efetivamente prestados. Os investigadores querem entender se houve algum tipo de irregularidade na contratação, na execução do projeto ou no uso dos recursos públicos. A Polícia Civil pediu à Prefeitura toda a documentação do contrato, incluindo relatórios de fiscalização, comprovantes de pagamento e documentos sobre a execução dos serviços, para saber se houve problemas administrativos na contratação e se existem indícios de crimes envolvendo o uso de dinheiro público. A operação cumpriu hoje 7 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à dona da produtora e também na sede da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação, responsável pelo contrato entre a gestão municipal e a ONG. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que colabora com as investigações, que já entregou todos os documentos que foram solicitados e que segue à disposição das autoridades. A CNN também tentou contato com a produtora e aguarda retorno. Volto com vocês. Muito obrigada, Adriana De Luca, trazendo esse assunto também que gerou bastante preocupação e bastante polêmica no dia de hoje. Muito obrigada, Adriana. Bom trabalho para você. Por que traz polêmica? Porque é a produtora do filme Dark Horse que fez a cinebiografia, que produziu a cinebiografia da vida de Jair Bolsonaro, ex-presidente. Mas, e por isso, o pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, ele foi questionado sobre essa operação contra a produtora de Dark Horse. E aí ele estava chegando num evento no Rio de Janeiro, foi questionado ali pelos repórteres, e aí Flávio disse que a ação não tem nada a ver com o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Só para falar um pouquinho sobre o evento. Gente, olha só, deixa eu ouvir aqui o que a Copa do Evento vai mostrar, um projeto de linha 3 do metrô importante para o Rio de Janeiro. Vamos finalmente tirar do papel. Depois a gente fala sobre os assuntos aqui fora, tá bom? Com calma. A polícia civil foi agora de manhã na produtora que está produzindo o filme. Pedro Venceslau já na tela conosco. Meu boa tarde, boa semana para você, meu caro. É possível dizer que essa operação de hoje
desgasta não só o Flávio Bolsonaro, mas também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes? Explica pra gente. Olha, quando as operações envolvendo Dark Horse aconteceram no âmbito da Polícia Federal, quando vazaram informações de uma investigação da Polícia Federal sobre as relações de Daniel Worcaro com Flávio Bolsonaro, muita gente no campo da direita, bolsonaristas, falaram em investigação direcionada, investigação seletiva, atuação seletiva da Polícia Federal, porque até agora a Polícia Federal não avançou sobre petistas ou governos ligados ao presidente Lula na questão que se refere ao Daniel Worcaro. O que aconteceu agora foi uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ou seja, a Polícia Civil do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que começou a partir de uma demanda do Ministério Público, também aqui do Estado de São Paulo, e que vem avançando cada vez mais e constrangendo tanto o Flávio Bolsonaro quanto o prefeito Ricardo Nunes. Constrange o Flávio Bolsonaro porque, embora o alvo da operação não seja o filme Dark Horse, a produtora é a mesma, a personagem central dessa história é a mesma que fez o filme Dark Horse. E também consta que um dos alvos da operação é tentar descobrir para onde foi esse dinheiro ou se houve algum desvio de dinheiro dentro desse contrato que não teria sido aplicado, segundo a investigação, a prefeitura nega. Portanto, em algum momento, essa investigação pode acabar chegando até o filme Dark Horse, mas ainda é precoce para dizer isso. O fato é que esse contrato com a prefeitura que está sendo investigado é de uma pessoa que tem também, além da produtora do filme, uma ONG que foi prestar serviço para a prefeitura, segundo a investigação, em uma área que não é expertise dela. Nesse momento, então, isso acaba municiando a oposição ao governador Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo, porque também o Tarcísio é aliado do prefeito Ricardo Nunes, e municiando também os adversários de Flávio Bolsonaro, porque coloca novamente no centro do debate político aqui dessa semana a questão envolvendo o filme Dark Horse. Por mais que o pré-candidato senador Flávio diga que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o fato é que a personagem é a mesma e há muitas explicações ainda a serem dadas sobre os investimentos feitos por Daniel Worcaro no filme Dark Horse. Não está muito claro quanto dinheiro saiu das teias de relações do Banco Master até chegar ao filme, quanto dinheiro foi efetivamente aplicado no filme e quem operou esses recursos foi a mesma personagem central dessa história do Wi-Fi. Quando a gente fala com a Prefeitura de São Paulo, a explicação é que esse contrato foi fechado em 2024, portanto, muito antes disso. Ô Pedro, e essa operação também gerou ali incômodos, inclusive entre os aliados do prefeito Ricardo Nunes, né? Pois é, eu e o Vinícius Murad hoje conversamos com muitas fontes da Prefeitura, também do governo, porque na cena política aqui do Estado de São Paulo estão todos no mesmo barco, todos no mesmo time. O desconforto em relação à Prefeitura de São Paulo, aliados e interlocutores do prefeito Ricardo Nunes, é que essa operação teria sido muito, segundo eles, espalhafatosa. Uma operação que não precisava ter acontecido, porque, segundo informou a Prefeitura de São Paulo, as informações que eram alvo da operação já teriam sido informadas para a Polícia Civil no âmbito da investigação. Portanto, não havia necessidade daquela busca e apreensão na Secretaria Municipal de Inovação, aqui da cidade de São Paulo. Então, teve esse incômodo. Há muitos aliados do prefeito preferem não culpar diretamente o governador, porque dizem que a polícia age de forma independente, mas avaliam que, eventualmente, essa ação da Polícia Civil pode ter sido, de alguma maneira, está dentro daquele âmbito da Polícia Civil no Estado de São Paulo, está no momento de tensão junto com o governo paulista. Há muita pressão da categoria dos policiais civis por questões salariais, questões de carreira e também pelo fato de que o antigo secretário de Segurança Pública era o Guilherme Derrite, que era da Polícia Militar. Há uma rivalidade histórica entre Polícia Militar e Polícia Civil. As fontes do governo de São Paulo dizem que isso é ilação, que não há como dizer que se a polícia agiu dessa forma por uma motivação que não tenha sido a própria investigação. E dizem mais, os aliados do governador Tarcísio afirmam que, na verdade, essa operação mostra a independência da Polícia Civil. Dizem ainda que o governador Tarcísio acompanha, mas nunca interfere nas investigações que acontecem nas suas respectivas polícias aqui no estado de São Paulo. Portanto, essa investigação é uma demonstração justamente dessa independência.